tempo de hoje, né? Já mandei no grupo, tá certo? O Rafael deve ter mandado para vocês. Se não, pode cobrar ele. É um paciente jovem, de 26 anos, não é de casa, tem um estado natural de orçamento de Santo Cruz da Marica, Ceará, fundamental completa católica. Ficha da sangramento. O que vocês vão ver na história? Sangramento? Porque eu vou dar para os outros, né? Na cabeça, uma HDA, uma hematocrisia, uma hematura, então a gente vai se validar muito, né? Então tem que entender um pouco melhor, né? Vamos ver a história. Na realidade, ela junto que a densidade começa há 10 meses. Começa com o quê? Um prótone na região hipogástrica, dominou cólicas e curta duração progressiva. Chegou aí a emergência algumas vezes, nesse período inicial, nenhuma vez elucidativa. Recebeu sintomas, não tinha diagnóstico, voltaram para o ambulatório. Há 2 meses no internamento, ela passou a sentir fadiga, disposição para fazer esforços, e passou a ter aí o sangramento que ela estava questionando HDA. Esse sangramento era transvaginal por músculo, por coágulos e diários. Estava dinâmica, nas últimas semanas ela funcionava uma dispneia progressiva aos esforços. Ela andava grosso, quarteirões, ficava um pouco cansado, parava, agora pequenos esforços estão gerando dispneia e total. Além disso, ela refere que quando começou a ter sangramento, acabou os cólicos. A cólica acabou, ficando só o sangramento vaginal importante, persistente, associado à pneumonia e fadiga e dispneia. Nesse período, ela chegou a fazer uma investigação com o ginecologista do posto. Desculpa, uma investigação ginecológica do posto, acho que vai ao médico da família e não conseguiu dar o diagnóstico. Então, há um mês, começou a ter gente de hemorragia espontânea, eventualmente, mas toda semana tinha. Na última semana, a gente estava internada, vinha com febre recorrente diária, era febre realmente fissurada, 38 graus, e começou a ter epistaxe. Fazer epistaxe foi para emergência. O que é que vocês acharam da história? Oi? Tem vários sangramentos, você está pensando mais em 30, então, para aguentar longe. Então, assim, a primeira pergunta do sangramento que você estava querendo ver é para onde vai, né? Parece ser um problema local ou sistêmico? Sistêmico. Se ela tiver só o sangramento transvaginal não justificado, só o sangramento poderia. Se eu achar um ultrassom vai me ajudar alguma coisa agora? Nessa paciente aí, não. A estratégia, o sangramento é sistêmico, tem mais de um local. Bom, se o problema é sistêmico, para sua pergunta é hemostasia primária ou hemostasia secundária? Vocês estão achando que é o quê? O sangramento cutâneo glucoso fala a favor de primária. Se fosse o sangramento de hemostasia secundária, como é o sangramento? Hematrose, grandes hematomas, perfeito. Em relação ao tempo do procedimento, hemostasia primária, sangrando logo após ou depois? Oi? Logo após. Hemostasia primária na agregação plaquetária, logo após. Fatores de coagulação de fibrinas e estabilizam o coágulo já formado. Então, sangramento de hemostasia secundária, eu estou falando sangramento mais tardio. Perfeito. Então a gente acha que vai ter o problema de hemostasia primária. Ótimo. E sem hemostasia primária, qual é o problema? Plaqueta. A plaqueta. Certo. Qual é o problema da plaqueta? Falta de bombeiro. A plaqueta pode estar então reduzida, não está funcionando porque não tem um número suficiente de plaquetas, ou tem plaquetas disfuncionantes. Em número de plaquetas são várias causas, desde glandulares, tipo leucemia, até leucemia, né? Pode ser pós-glandular, uma trombocitopenia imune, PTI,
reduzir pós-gradual. Beleza. E disfunção plaquetária, o que é que causa disfunção plaquetária? O nome da doença? Aplasia de medula venosinha, né? Tá bom? Essa é uma letra. A principal é doença de borboleta. Oi? Bernascoliete, quadros hematológicos, causa de disfunção plaquetária, perfeito. Uma causa também de disfunção plaquetária, que remédio? Os antiagregantes, que a pessoa está usando. E outra coisa também como uma uremia. Aspirina da tibial plaquetária e uremia também da disfunção plaquetária. Então a gente vai ter que agora sair para entender o que está acontecendo com esses jovens, para tentar topografar. E o quadro de anemia espinhosa exposta a gente está botando com o quê? Anemia. Por que ela tem anemia? Então, qual seria o mecanismo da anemia dela? Perda de sangue. Perda crônica. Ela tem crônica. Mas antes que ela está sendo pelo menos há 2 meses no moço, então aí ela tem que fazer um ferropenicina, uma anemia isolada. Só que sangue perfeito. Fez sentido para vocês? História prévia. Não tem comorbidades, então não está usando nenhum remédio, não tem alergia. Menarca aos 10, ciclos regulares, fluxo moderado, apenas a relação padrão usual dela. Uso anticoncepcional no método de barreira irregular e segundo. Ajuda? História prévia. História familiar, não hipertensa, fez histerectomia por mioma, paralítico. Não bebe, não fuma, não usa drogas, não come mais. Caso inclua conselhos sanitários, viu alguma coisa? E o ar? Tem um peixe de queda de cabelo que estava xingando um pouco mal de um dos outros. A gente tem que treinar de macro para o micro. A gente fica muito naquela angústia de correr para olhar para os pares, veja, principalmente se você não tem muita certeza do que tem, procure não ter muita certeza das coisas muito rápido. Pare, veja, pode haver síndrome, mas as hipóteses dessa síndrome são mais prováveis, como eu falei ali. Síndrome hemorrágica, síndrome anêmica. Então, a síndrome febril e eu, por exemplo, pequeno, síndrome hemorrágica, passou, mas tem história com ela, sempre praticar a técnica dessa grupo, ela tinha exame físico. Mas não tem esse taquicárdia, eu tenho com febre, técnico, espirituoso. Estatística regular, incorporado em 3 e 4, achou-se um pouco de pele, com impacto. Cavidade oral, peteco, palato molo. Plasma, 15, campo preservado, produção da habilidade visual do direito. Restante do exame neurológico, sem alteração. Endoscopia, não vai investir. Está a crédito da habilidade visual, na realidade dentro da avaliada. Sem adenopatia, a escuta cardiopulmonar normal. O abdômen dela tinha um pouco doloroso, era suportável, hoje diz. Um pouquinho além do rebordo costal. Certo? Extremidade ascendente, petecas, membros superiores, membros inferiores e abdômen. O exame físico ajudou? Tem que chamar a atenção, realmente é incorporado, está um pouco tem petecas falando a favor de sangramento do curso, falando que o problema da hemostasia urinária. Então não basta para explicar também, tá? Vamos jogar. E o nosso background continua o mesmo, tá? Aí quando a gente vai ver o que o paciente está sangrando, sempre ela tem no primeiro passo, o problema local ou sistema. E se for local, tem que ter posição local. Se for um sangramento transvaginal isolado, provavelmente a gente vai precisar de intervenção de bloqueio hormonal para parar de sangrar, embolização, esterectomia. Se é um cirrótico com HDA, eu não vou atrás de ficar corrigindo das suas costas transfusionais. O paciente precisa endoscopia com ligadura elástica. Então, se o problema é sistêmico, vou tentar falar de sangrar, mas eu tenho que focar na investigação hematológica. Tem hemostasia primária, como vocês bem falaram, tem sangramento que tem mucoso, sangramento tardio, desculpa, imediato, pós-procedimento tardio,
hemostase saturada. Né? Exames prévios, ela tem uma sociedade normal, o ciclo patológico com alterações específicas e recomendações. Lembrar da pergunta, tá bom? Nada deixa eu ver aqui, essa parte patológica. Que foi aquela investigação que ela fez. E aqui cortou, né, mais aquela no início da dor, antes do sangramento, e aquele internamento. Chegamos com o volume 4. Deu 2.900, vocês viram plaquetas. Alguma surpresa? Não, né? A gente estava todo dizendo para a hemostase primária, preocupado em redução do número. Sabe para que tem doença normal? Aí a gente investiga que tipo de doença? Uma doença de glóbulo branco, seria a principal causa de disfunção plaquetária. Incluindo o glóbulo branco adquirido, porque esse sangramento começou já mais tardio, né? Na vida dela, não é pensamento congênito. Algo mais me chama a atenção aí. Internamento, antes do sangramento, quando começou a ter dor, ela tinha plaqueta? Normal. Hemoglobina? Normal. Antes de começar a sangrar, ela tinha plaquetas normais. Não estava sangrando. Não? Tinha o que mais? E ela tinha hemoglobina reduzida. O que eu coloquei aqui, ó. Veja a importância se você revisitar o exame. Qual era a sua principal hipótese comigo para esse paciente com anemia? Antes disso aqui. Perfeito, a anemia ferroviva também pensei igual a você. Agora, quando eu vou revisitar os exames, é chato rever o prontuário, né? Ficar lendo mais vezes. A primeira coluna, antes, era no início da dor. Tinha dor e não sangrava, não tinha nada patológico. Aqui no internamento ela sangra e tem anemia e plaquetopenia. Beleza. Meu termo. Antes dela começar a sangrar, ela tinha plaqueta normal. Beleza. Então ela está sangrando mesmo pela plaquetopenia. Qual que é que chama a atenção desse hemograma? Hemoglobina aqui, 10%. Isso vai fazer você rever. Ela pode ter ferropenia? Perfeito. Ela deve ficar ultrando que ferropenia que precisa investigar, mas não deve ser só isso. A importância de testar o ultrado do paciente. Apresentar trilha, exame, tudo. É o jeito. Então a gente tem na realidade uma anemia se instalando no longo do tempo em que eu não posso justificar isoladamente o meu sinal. Aí fizemos propriamente o internamento. Hemoglobina de 4, não bloqueio. É normal, é normal, função renal normal, TJ de beta-carlos, albumina um pouco reduzida, LDH um pouco aumentado, perdão, PCR, 10 anos, está aqui referência, 0,3, sublinogênio, tem um sumário sem anemia. Foi feito um raio-x, por que foi feito um raio-x? Febre, para entender se tinha uma pneumonia, que vocês tiveram muitas aulas, e aqui o médico queria criar o perfil, porque tinha a comissão de fazer, não tinha filtrado, tá? Então aparece a pneumonia, aquele sumário do entrou porque uma vez que tinha infecção urinária, de forma simples e investigar infecção. Lembra que ela tinha 7 dias de febre. Então, muito legal, se a gente vai ajustando, na realidade, para que eu tenha esclarecer, como não esclarecer? Como é que a gente aborda a anemia? Você pode abordar de qualquer forma, mas sempre tem um pensamento organizado, sistematizo suas investigações, principalmente quando vocês têm muitas hipóteses. Uma das coisas que tem que ter mais hipóteses é anemia, porque você está em uma anemia que é o diagnóstico síndrome. Muitas vezes você vai para outro diagnóstico síndrome, tipo deficiência de B2, anemia neurológica. Você ainda não chegou no final, tem que ir atrás do diagnóstico geológico. Ferropenia é outra coisa que faz super batido. Você tem deficiência de ferro, você só leva no ferro, mas na realidade você tem que investigar a causa da ferropenia. Né? Então, sugestão, sistematize. Como eu acho mais fácil, porque você já tem sido tratado de reconhecimento, aqui você olha e diz o que é, aqui você precisa ter interpretação de cenário puro, conhecimento prévio intervencial. Mas isso aqui é crime. E fisiopatologia é uma forma mais simples de explicar a anemia. Porque quando você tem anemia, os livros dividem se essa anemia é hiperproliferativa, ou seja, a minha medula produz
hemácias, mas eu não estou tendo redução do número, porque ou estou hemolizando, ou estou sangrando, ou estou sequestrando. Essa é a hiperproliferativa. Ou ela é hipoproliferativa, que a medula não está produzindo. Eu acho mais simples pensar em pré-medular medulose. O que é pré-medular? As causas pré-medulares de anemia são situações na qual o paciente tem uma medula sadia, mas ela não produz sangue, porque não tem matéria-prima. Está faltando o quê? Ácido fólico, B12 e ferro. Bom, se ela tem matéria-prima, ela tem que ser estimulada para produzir. Quais são os dois hormônios que estimulam a medula a produzir? Eritropoetina, sempre lembrado da FA4, e TSH. Muito bem, Rafael. O hipotireoidismo causa anemia por deficiência da estimação. Então, para medular, uma matéria-prima é estímulo. Coisa simples de pedir. Por favor, não deixar o paciente, quando você estiver com o estímulo, fazer o paciente com deficiência de B12 chegar no hospital terciário, porque ninguém lembrou de B12. O outro hormônio é trabalhando em outra TSH. Certo? Então, lembrar disso. Quando eu dou pós-medular, eu olho para o paciente e ele está sangrando. Se é uma anemia pulsante, não chama muita atenção, eu vou ocupar, principalmente a ferropenia. Só vou atrás de investigar outra coisa se não estiver respondendo ao tratamento. Mas, reviso o campo para ver realmente se está certo. Se não tem um sangramento muito claro, a minha outra situação é, olha, esse paciente tem hiperesplanismo para estar tendo sequestro esplênico. Quem é que tem hiperesplanismo? Sinótico. Então, vou examinar o paciente, ver se ele tem eritema pulmonar, se ele está dando a Deus, areias vasculares, se ele tem ascite, edema de nível inferior, a cara com estímulo de hepatopatia, provavelmente a anemia, a plaquetopenia dele é do hiperesplanismo. Ou ele tem um linfoma primário no vaso, que também vai causar um hiperesplanismo, que aí é o linfoma de células do humano, por exemplo, tá? Se não é nada disso, ainda pós-medular, eu vou pensar em hemólise. Eu quero que marque na hemólise. O exame que vai me topografar no pós-medular para pensar em hemólise, o primeiro exame é reticulose. Porque ele é um grande divisor de águas entre proliferativo e não proliferativo. Eu vou pensar que tem hemólise se o reticulose estiver aumentado. Se ele estiver baixo, ele é proliferativo. Se ele estiver normal, ele está normal de forma inapropriada. Então ele está baixo. Perfeito? Então, pedir reticulose está aumentado, pode medular. Não está sangrando. O sequestro esplênico, geralmente o reticulose não está aumentado. Então eu vou prova de hemólise, que também é outro diagnóstico, síndrome. Aí quais são os 3 exames para ver se ele está hemolizando? Vai estar aumentado. A trombina que está, e outra indireto que está alta. Então, teria que ter esses 3 exames. A icterícia desse paciente vai ter coluna, se ele tiver hemólise. Se for intravascular, sim, coluna pela hemoglobinúria, HPM, PPT e afins. Se a hemólise é extravascular, não tem coluna, porque a coluna vai estar ligada à albumina, a albumina não é filtrada, não é urina. Então, se a hemólise é extravascular, em geral não tem coluna, exemplo, nenhum aqui. Então, aqui, de novo, pedus, fontes, ponte de ferro, TSH, são renal. Reticulose, prova de hemólise. Não está aqui, não está aqui. Só pode estar no meio. Então, eu tenho matéria fina, é um estímulo, não destruo mais. E a medula realmente está doente. O TSH, ele estimula? Sim. É o mecanismo do hipotireoidismo. Não é o TSH, desculpa. Quem estimula é o T4, né? A força da tireoide mesmo. Então, o paciente com hipotireoidismo não tratado, ele pode ter uma... Não, eu me expressei errado, você está certo. Na verdade é o hipotireoidismo, não é o T4, não é o TSH. Então, de novo, pedir exame de pré-medular, não é. Pedir de pós, não é. Eu vou ver as causas medulares. Para ver a medula, eu vou onde eu estou. Faço exame de medula, 20 melograma,
Só que eu posso tentar dar o diagnóstico antes de fazer esse exame um pouco mais invasivo. Pode ser as causas periféricas, que vai da gordura. E aí você faz o raciocínio por grade. Tá certo? O que é o diagnóstico por grade? Você organiza. Infecção, neoplasia, autoimune. De infecção, você vai de novo por grade. O vírus que invadiu a medula é CMV, HPV, tá certo? HIV, vírus B, vírus C. Bactéria em geral não invade a medula, já pode invadir. Imunossuprimido, que é a histoplasmose, sem nada. E um protozoário muito comum. Leishmaniose. Como é que eu vou de serologias virais? A leishmaniose eu vejo como K39. Sempre vai ser na medula. Ponto. Se não é infecção, pode ser neoplasia. Pensando em neoplasia, é carcinomatose medula. PMP. Pulmão, mama, próstata. Os tumores mais comuns que invadiam a medula e fazer carcinomatose. Para ela não vou então, se fosse carcinomatose, ela é mulher, próstata também. Mama na mulher não tabagista é comum, mas pode ser, mas a faixa d'área um pouco maior. Mama também é muito precoce, eu diria que não são muito fortes. PMP, pulmão, mama, próstata. A doutora diz depois, entidade. Ele puxa os outros. Então, essas caras falei de viral, infecção, falamos de neoplasia, grupo, intermediários. Esses autoimunes comprometem a medula. Isso ocorre no chip, principalmente nesse chip. Investiguei, não é nada disso, e o resto é doenças glandulares. E a medula eu posso dividir ainda por linhagem e pelo tempo. Linhagem mieloide aguda, estou falando de leucemia mieloide aguda. Estou falando de síndrome displásica, estou falando de aplasia medular. Pode ser linfóide crônica, LMC, tá certo? LLC, todos vão causar psicose. Mieloma, todos são doenças medulares que vão complementar a medula. Das medulares, o que é que eu consigo pedir exame de sangue para me ajudar? O mieloma, eu consigo pedir uma formação de proteína, que é uma anemia bem perdida. Eu consigo investigar de forma relativamente simples pré-medular, pós-medular, vejo que aquele tem para câncer, sorologias virais. Tem alguma coisa para pensar autoimune? Sim ou não? Daqui eu consigo pedir para elaborar as proteínas. Feito isso, não tem diagnóstico? Então, às vezes, você tem que pegar e lembrar da maioria da doença inflamatória que também você vai fazer biópsia com a anemia da doença inflamatória. Isso é patologia. E o padrão de reconhecimento é o óleo de rapaz, é isso. E provavelmente indica, seja na história clínica, exame físico ou anemia. Uma anemia com macrocitose, estou falando de PCM maior do que 100. Se eu tenho macrocitose, eu tenho duas hipóteses principais que são deficiência de B12 e aerospasia. Inclusive, quando o PCM é acima de 110, muito pouco provável não ser uma das duas. Tirando isso, o próprio álcool da macrocitose, o hipotireoidismo da macrocitose, hemônios da macrocitose, porque ele confunde o reticulócito. Tá certo? Já do outro lado, a microcitose. Eu vou pensar em deficiência de ferro, vou pensar em tracemiamina. O LDH muito aumentado, isso ocorre na hemólise, isso ocorre na deficiência de B12, infecção por histoplasma. Se eu tenho uma hemólise com CHCN acima de 34, eu vou pensar em esferocitose. É a principal hipótese disparada. Você HCN acima de 34, for atrás da esferocitose. Se eu tenho anemia e plaquetopenia, com esse isócido do sangue periférico, eu estou destinando. Quem foi para o HGF discutir os casos de protofibrose? Ninguém. A gente vai pensar em microenxerofite trombótica, PTP, CHU. Se eu tenho uma esplenomegalia, eu tenho que justificar a causa da anemia com a esplenomegalia, mas tem duas dicas. A
aplasia de medula e SND não causa esplenomegalia. No momento que esse paciente tem um vaso palpável, esqueça a aplasia, esqueça seminário displase. Pode ser uma coisa aguda, esplenomegalia, pode ser um calazar, pode ser um prescrinismo, tomar os corpos, pode ser um linfoma esplênico, mas a esplenomegalia ajuda muito nessa questão de quando você está na dúvida se vai precisar de aplasia ou não. E quando tem, claro, você tem que juntar uma causa de anemia, faz isso. Se não é hemograma, vem embaixo, você vai pensar em perfeito. Se no hemograma está lá, células com alta relação do núcleo citoplasma, cromatina frouxa, você vai pensar em quê? Leucemia, porque é a descrição do blasto. Se rolar um rolô, eu estou falando de paraproteínas comandadas por mieloma. Se tem dacriose, a gente chora e pensa em mielofibrose. A gente tratar. Ela não está parando de reconhecimento, vai ser uma coisa muito frequente, mas lá ajuda. Blasto é uma coisa que você enxerga com frequência. Quando tem uma coisa é ler, outra coisa é o colega escrever, né? E você enxergar. Blasto esses ossos e macro e micro são super batidos, mas os outros é muito avançado. Você vira um esforço de que é um grande divisor de águas de novo. Reticulose fundamental, sangramento é hemólise, de novo, hemólise diagnóstico, sim, não está aumentado, aí esse me ajuda, esse me ajuda. E quando é não, qualquer coisa é não, tá? Anemia renal crônica, não. Deficiência de B2 fase inicial, não. Microcitose, fase inicial, não. Ele tem celíaco, deficiência de B12 e de ferro, não. Não puxa para cima, para baixo, para o meio. Então, que ajuda do DCM é quando ele está alterado, tá? Não se apega, se o DCM está normal, com certeza não é isso. Não vai ajudar. Pode não ajudar, não vai ajudar. Como é que a gente aborda? Olha, são três coisas. Vou resolver o caso ainda dessas três coisas. A primeira é o contexto. O que é o contexto? Isso aqui. É o sangramento transvaginal volumoso só isso. O paciente que virou nos últimos 12, 24 meses vegano, vegetariano. Provavelmente vai ter essas B12 na jogada, né? É um paciente cirrótico pegando anemia. Um renal crônico pegando anemia. Então, assim, sabe? Deficiência de ferro, porque tem que investigar no renal crônico e diabetes coletivo. Então, o contexto você vai ajudar. E principalmente agudo crônico, anemia aguda, anemia crônica são diferentes. Hemoglobina muito baixa, só que muito lento, isso que provavelmente a pessoa tolera melhor sem ter repercussão. A outra coisa que eu olho é o hemograma. Olhar o hemograma, eu estou dizendo, veja se pegar esse periférico e ver se tem ele. Eles vão te ajudar, eles estão alterados. Se não estão alterados, está todo mundo bom. Outra questão é olhar com o musculoso. O musculoso, se você falar que pode madurar ou não. No caso da tutoria, no momento em que você viu a resposta normal, encerrou qualquer coisa com amores. A não ser que tivesse um pouco de resposta rápido, mas viu a resposta normal, encerrou, trabalhou lá ou não. Exames. Eu fui pedir o que é que eu estava avaliando aí? Formas gerais da fisiopatologia. Pré-marginal e pré-precoce. Enfim, e aí? A risculose que vale é o valor absoluto, por isso que essa porcentagem. Então é igual. E aí, hiper. Hiper, né? O que você está achando que é hiper? A gente pode fazer o articulação. E aí, a pessoa tem nomes? Então ela está sangrando, ela tinha uma anemia antes, tem nomes por quê? LDH alto, uma hemoglobina reduzida, então tem uma. Pode ter uma ferrotomia? Pode até ter um sangramento acompanhando ferro. Eu não ia deixar de ir com ferro para o seu paciente, mas ela está consumindo sangue. Vai ganhar ferro e vai ganhar seus fólicos granulosos. Acabou? Não. Se eu estou dizendo hemólise, agora eu vou dividir. É adquirido ou congênito. O que é que eu vou pensar em
você fazer uma anemia congênita na idade dela é incomum, impossível? Não. Aí eu tento topografar, se a congênita o problema pode ser hemoglobina, enzimático ou membrana. Hemoglobina, o tipo mais lembrado é anemia falciforme, que o esfregaço de sangue tem granulomácitos. Perfeito. A anemia falciforme, ela pode procurar o urologista com AVC, o cardiologista com doutorácia, o nefrologista com uma necrose de papila, o útero, o priapismo, o vascular, por uma úlcera, e pode procurar até o hematologista com anemia. A doença da neoface, o que é que eu quero dizer com isso? Muito improvável, não faço forma na idade dela, porque é muito sintomático. Tá bom? A outra hemoglobinopatia é a talassemia. Tem as formas gravíssimas e as formas mais graves. Talassemia mínima, a gente vai lembrar quando você tem uma anemia com microcitose. Eu vou dar o RDW, porque o RDW só está aumentado se for ferropenia. O RDW é normal na talassemia. Dica número 2. Se eu tenho muita anemia, para pouca redução do número total de hemácias. Tá certo? Dica número 3, alfa. Massas em alfa. Essa é a talassemia. Deficiência enzimática. Tem o piruvato quinase, comum aqui, mas comum no norte de Portugal. E o hemoglobinopatia talassemia é comum em ele vem do Mediterrâneo. Todo o Mediterrâneo com mais incidência de talassemia. Piruvato quinase norte de Portugal, a outra deficiência é G6PD. Deficiência de G6PD, como na África, Sudeste Asiático, ou no Brasil, sim. Deficiência de G6PD você pode ter uma deficiência muito difícil. Isso vai se manifestar na faixa pediátrica, mais os quadros leves, muitas vezes passam pela faixa pediátrica sem dar um sintoma e você descobre na fase adulta. Porque às vezes esse quadrante leve só faz hemólise quando ele está exposto a um agressor, um estressor. Ele se expõe à fava, com alguma sulfonamida, tipo um baquetim, com infecção intestinal, começou a dar sono com tratamento de NH, aí ele evolui para anemia hemolítica, aí a dica para você correr atrás da deficiência de G6PD, sangue periférico tem corpúsculos de raiz. Certo? Lembrando, a dica é o CHC maior que 34, é sobre a citose da doença mais comum nos países nórdicos da Europa. Então, congênito, eu vou pensar para essa paciente, de forma geral? Não. Só vou pensar em deficiência de G6PD para essa paciente se eu já cheguei as adquiridas e não achei, porque a G6PD e a esclerose também leve e acaba passando a perceber. Hemólise crônica às vezes se apresenta com litísio. A mulher jovem com litísio biliar, se ela não está com uma hemólise leve e persistente, não é comum a mulher jovem com litísio. Mas como ela já é adulta, a gente tem que pensar em causas adquiridas. E essas causas adquiridas podem ser imediatas, a mais comum é anemia hemolítica autoimune, que também não é um diagnóstico final. O diagnóstico é síndrome que você tem que ir atrás de causas. Qual o exame que eu peço e digo, é autoimune. Jucumis, perfeito. Adianta pedir o cumis sem ter uma hemólise? Só vai dar problema, né? Então lembre que pedir o cumis depois que você comprovou a hemólise. Perfeito. Mas, hipoglobatia trombótica, ele tem anemia, ele tem a plaquetopenia, que é que tem mesmo, você percebe? Esquizose. Você tem uma hipoglobatia trombótica que marca a atenção, anemia, plaquetopenia e esquizose. Ponto. Até que olhar qual é o órgão-alvo comprometido. É neurológico, está tendo convulsão, rebaixamento sensório, provavelmente é uma PTT. Úlcera trombocitopênica trombótica. Chumbo. Só tem mais raros, o batimento é renal. O nome é síndrome hemolítica urêmica. E a digesta pedindo socorro é HELP, a lesão hepática ela está grave. Essa a mais importante saber é PPT. Tratamento plasmaféresis. Tem que saber? Sim. Vai morrer. É uma das principais emergências. Se não correr com a férias, ela na UTI. Anemia, plaquetopenia.
eles meditam e discutem com a equipe de plasmaférico se não tem indicação para começar o quanto antes. Tá certo? O prognóstico melhora bastante com a plasmaférico, mas demorou vai morrer. A hemólise pelo complemento, o público é negativo, porque não é imunoglobulina, é o complemento que está lisando. Que aí quem é aqui? Está sendo criado, né? HPN, hemoglobina paroxística no tubo. Hemólise, aplasia aí, trombose. São as coisas que a gente tem que lembrar. Qual a infecção que dá hemólise? Aí é a aplasia. A hemólise aqui vai ser malária. Lembrar da malária, da hemólise, e ele não vai pegar de graça, ele se expôs na região endêmica de malária. O hiperesplenismo causa um pouco de hemólise, mas às vezes a gente relaciona normal. Trauma é o corredor, o cara vai lá correr o aerobem, depois se ele fizer um hemograma, ele pode ter compromisso dos ossos. Alguns medicamentos podem induzir hemólise. Oi? As microangiopatias, né? Exemplo. Sim, perfeito. O paciente valvar, principalmente da válvula metálica, ela vai abre, fecha, ela lisa em massa, sim, e pode causar também isso. Dessa paciente, a gente está pensando mais em congênito ou adquirido? Das adquiridas é o que mais provável? Elas não foi pro norte, porque a infecciosa tem que lembrar de malária, né? Não pensaria não. Pensei em morte. A gente viu que ela tinha anemia, a gente olhou para o reticulócito, que era pós-glandular, comprovamos se tem hemólise, rubina de H e apto. Pensei que não era adquirida, pensei que era adquirida. Vamos. O que ela tem então? Isso é. Ela é nosso.
praticamente tudo negativo. Aqui os critérios classificatórios, se eu quiser escrever essa paciente no estudo, eu tenho que ver se ela contou. Se eu não vou escrever ela no estudo, eu preciso dar o que é que ela tem. Lucas, como assim esses pontos? Né? Porque se ela não tem esses pontos ainda, o tempo vai aparecer mais alguma coisa. O diagnóstico não muda. Só que é critérios classificatórios, figura do acesso. Aqui embaixo faz a borboleta, que é típico, tá? O paciente Lucas, conforme o surto nasolabial, coincidência ou não, a foto ficou bonita. Mas durante o internamento, o racha abriu. Ela fez o racha no internamento, cara. Não tinha antes. Não foi uma coisa que ninguém viu na medicina, ela não tinha feito o racha. Bonito. Por assim. Como diz o doutor, ela não está tolerando nem o sangue dela, avalie com os outros, né? Mas sangue na hemólise autoimune só como um ponte aí, um paciente chocado, um pré-choque. Eu acho que ela acabou. Eu acho que ela transferiu plaquetas, porque ela tinha uma plaquetomia grave de sangramento. Ela chegou em algum momento do treinamento de transfusão de sangue nessa fase inicial. A mão que prescreve corticoide, prescreve a fase de estrangulantise, ganhou corticoide, cloroquina, tem que estar, ela tinha um uso cutâneo articular, não, ela tinha cutâneo hematológico, mas cloroquina tem que estar na prescrição de todos os pacientes com lúpus, essa desde que não tem a degeneração da marca. Ela não tinha, o fundo de olho dela era hemorragia, ela não vai se dar corticoide. Tratamento de segunda linha para anemia hemolítica autoimune é esse menectomia. Só que ela tem uma doença autoimune, a gente optou por fazer outra opção de segunda linha que não é a primeira escolha. Eu tenho que ser magro, isso foi em 2014, não sei como é que está agora, acho que é não. Em geral, continua essa menectomia principal, mas não foi essa menectomia. Por isso, no final das contas, ela tinha sido divididas, né? Anemia hemolítica autoimune e plaquetopenia autoimune. Secundário, lúpus. Não foi idiopática. Se fosse idiopática, ela tinha ido para esclerose. Basicamente, isso tira da anemia. Obrigado, galera. Boa assistência.